2020 foi um ano em que a maior parte das pessoas teve uma pausa forçada, seja a nível profissional, seja nos negócios, seja nos estudos. Agora, no teu caso, parece que foi exatamente o inverso. Foi um ano particularmente agitado, em que vendeste a For All Funds, lançaste uma imobiliária numa plataforma digital e, provavelmente, foi o ano em que também começaste a traçar o que é agora o teu novo projeto, a New Capital. Como é que tudo isso aconteceu? Sim, é verdade. 2020 começou como um ano normal, como qualquer outro. A minha primeira empresa, a For All Funds, estava numa fase muito boa, muito forte. Eu posso dizer-te que em março, talvez dia 9, 10 de março, eu estava sentado com uma grande empresa portuguesa cotada em bolsa que ia adquirir a For All Funds por um valor muito, muito interessante e uma semana depois estávamos todos em casa, em confinamento. E fiz ali uma reflexão nessa semana, nesse isolamento, e decidi que não ia deixar que esta crise que naquela altura estava a chegar, faz agora um ano, me deitasse abaixo e, portanto, acho que nessa altura ainda ganhei mais motivação para dizer não, 2020 não vai ser o ano que eu vou dizer que foi quase. Portanto, quis fazer de 2020 o meu ano e, portanto, apostei tudo o que tinha em lançar novos projetos. Como é que tu fizeste isso? O que é que foi preciso para conseguires, por um lado, concretizar meses à frente a venda da For All Fund e, por outro lado, teres lançado o projeto da imobiliária e preparado a New Capital? Em primeiro lugar, é preciso ver que a For All Funds, portanto, era uma empresa já com 5 anos de idade, era uma empresa já com uma equipa de gestão muito boa, o meu diretor financeiro que estava comigo desde o início, o nosso CEO que estava a gerir a empresa no dia-a-dia, o nosso diretor de marketing também já estava na empresa há largos anos, portanto a For All Funds já era uma empresa com uma gestão bastante eficiente. Portanto, isso também me deu liberdade para pensar em novos negócios. E a verdade é que eu já tinha alguns investimentos em imobiliário e de repente pensei, porque é que eu estou sempre a pagar 5% à imobiliária X, Y ou Z de cada vez que vendo uma propriedade? Daqui a pouco mais vale eu começar a minha própria imobiliária. Portanto, inicialmente era uma ideia pequenina, não é? Não era nada por aí além. Portanto, o objetivo era apenas, em boa verdade, poupar nas comissões que eu pagava a outras empresas, ter tudo in-house, digamos assim. Mas a verdade é que tive a sorte de me rodear de gente muito boa. Por exemplo, o meu diretor financeiro, o Sérgio, o meu sócio também, e juntos compreendemos que o potencial da Relive era muito mais do que ser apenas uma imobiliária como as outras. Nós queríamos criar algo diferente e eu, de facto, já tinha estado em 2019 a estudar nos Estados Unidos e tinha visto que lá as imobiliárias tradicionais como a Remax ou a Centro I21 estavam já em forte concorrência com imobiliárias digitais, 100% cloud-based. E, portanto, juntei as peças, digamos assim, e eu diria que pouco depois, talvez em abril, maio de 2020, o nosso objetivo já não era uma imobiliária tradicional, era criar algo diferenciador e começámos a pensar qual seria esse caminho. E fomos aprendendo. E está a ser um bom caminho? Sim, tem sido fantástico. Eu acho que, eu costumo dizer à equipa que não podíamos ter começado em melhor altura. E toda a gente contesta um pouco, porque mas José, estamos todos em confinamento, estamos todos em casa, não se pode fazer visitas. Em Portugal existiam 20 mil imobiliárias. Isto não é praticável para um país da nossa dimensão. E não existia diferenciação entre a maioria destas imobiliárias. Além disso, eu acho que cada vez mais os clientes, quem quer comprar ou vender casa, quererão um serviço mais simples, mais digital, mais automatizado. E foi precisamente por aí que a Relive apostou e tem corrido muito bem. Neste ano que passou já listámos mais de 50 imóveis, que não é fácil, não é tão rápido quanto vender telemóveis, e tem sido giro. Claramente
começas um negócio muito cedo, ou pelo menos muito cedo, atendendo aos padrões mais comuns num país como o nosso, e ao fim de 5 anos vendes esse negócio. Como é que começa a For All Phones? Que idade é que tu tinhas? E agora que olhas para trás, o que é que tu achas que aprendeste nestes anos? Eu acho que algo muito interessante de compreender é que, na verdade, um projeto ou um negócio começa muito antes da data de lançamento. Eu comecei a For All Phones oficialmente em 2015, tinha 19 anos, mas a verdade é que a história começa muito atrás. Portanto, eu aos 16 anos quis ter o meu primeiro iPhone, pedi aos meus pais, e na altura acho que custava um iPhone novo, talvez 600 euros, e os meus pais disseram que não fazia sentido dar um telemóvel desse valor a um miúdo de 16 anos, com o historial de os perder ou de os partir. E portanto nessa altura eu fiz-me à estrada, entre aspas, e fui vender tralha lá de casa no LX, até juntar dinheiro que me permitisse comprar o tal telemóvel. Portanto, na verdade, esse negócio, que na altura não era um negócio, era só uma necessidade, começou aos 16 anos. E depois aí comprei, vendi, voltei a comprar, voltei a vender e de repente, se calhar, aos 18 anos, eu já tinha 4 ou 5 telemóveis que estavam ali para negócio. E depois tomou uma proporção que disse, não, já provámos que isto é negócio, agora vamos formalizar uma empresa e fazer tudo certinho. Como é que tu te sentes, agora que já vendeste a For All Phones, quando percebes que os grandes retalhistas, nomeadamente na área de eletrónica, estão a fazer o que vocês fizeram há 5 anos? Sinto-me muito bem, sinto-me muito orgulhoso. Alguns dos grandes retalhistas tiveram a amabilidade de falar comigo antes de lançar. Disseram que tinham visto o que eu tinha feito. Agradeceram nós termos iluminado um bocadinho o caminho em Portugal, porque os recondicionados, os telemóveis recondicionados eram um produto desconhecido e até talvez mal visto. E disseram que realmente iam também investir muito, porque era a tendência, era a economia circular, e assim o fizeram, e muito bem. A minha pergunta é se foi a necessidade que tu sentiste na aprendizagem de mercado que te levou também agora a achar que fazia sentido investir numa plataforma que tem como premissa ajudar outros a investirem e a criarem negócios. Sim, eu ao longo dos últimos anos, quando comecei a aparecer mais vezes na televisão e em algumas publicações devido às empresas que lancei, comecei a receber muitas mensagens diariamente no Instagram, no LinkedIn, de jovens e jovens adultos que queriam também lançar o seu negócio, que queriam também ser empreendedores. E chegou uma altura que já não me era possível responder a todas as mensagens, já não me era possível ir a todas as palestras nas universidades e, portanto, senti que talvez fosse giro eu partilhar com esse meu público, meus seguidores, esta aventura, não é? Desde os 16 anos, o que é que eu fiz de bem, o que é que eu fiz de mal, o que é que eu aprendi, o que é que eu faria diferente se fosse hoje. E isto conjugou-se com a minha passagem pelos Estados Unidos em 2019, e eu nessa altura estava com os meus colegas a estudar em Stanford e eu tirava o meu telemóvel, ia ao Instagram ver o feed, ver as fotografias, e os meus colegas na pausa das aulas iam ao Robinhood e às outras aplicações e diziam, o meu investimento no Facebook ou na Apple ou na Tesla está fantástico. E eu achei realmente aquilo inovador, porque cá em Portugal já existiam algumas plataformas nacionais, mas o que eu estava ali a ver no telemóvel dos meus colegas, aquilo era um Facebook, mas de investimento. Aquilo era só ver a ação, clicar e comprar, imediato. E portanto eu percebi que nos Estados Unidos isto de comprar ações e investir já era algo super natural, era algo que qualquer pessoa fazia. E depois, quando cheguei a Portugal, comecei a ser bombardeado por vídeos e mensagens esquisitas que depois vim a compreender que eram esquemas em pirâmide muito relacionados com o Forex, que é a compra e venda de moeda. Deixa-me então perguntar-te, o que é que a New Capital é apenas, e o apenas está entre aspas,
uma plataforma para educar as pessoas, ou a New Capital poderá também vir a ser uma plataforma onde as pessoas podem investir? Sim, eu vejo-nos apenas como uma plataforma de educação. Nós dizemos que nós temos 3 pilares, que são 3 pilares em que eu baseio a minha experiência. O primeiro é poupar, o segundo é empreender e o terceiro é investir. Mas o que nós queremos ser é uma plataforma de educação que dê esses recursos às pessoas. Nós vamos, em primeiro lugar, ter formadores, ter experts nas várias áreas que possam dar mini-formações sobre crédito automóvel, crédito à habitação, na área da poupança, sobre como é que eu criei a minha empresa, como é que eu realizei um negócio que me ajudou a ter uma fonte de rendimento extra. E também, na parte do investimento, pessoas da banca de investimento e outros que possam realmente ajudar quem se interessa por este tema, mas sempre numa ótica de educação e não numa ótica de investimento direto, porque para isso já há inúmeros brokers e inúmeras plataformas. Quem é o vosso principal público-alvo? É curioso, porque eu, quando comecei a For All Phones, a minha forma de vender telemóveis foi convidar os meus amigos e amigas da escola para promoverem os telemóveis no Facebook, porque eu era um miúdo, portanto, as pessoas que me compravam produtos também eram miúdos, porque as pessoas mais velhas não confiavam, não é? Agora, à medida que eu já não tenho 19 e tenho 25, eu noto que já começo a ter seguidores também, eles um pouco mais velhos. Portanto, é curioso ver que a idade média do nosso seguidor é 27, 28 anos. O que a mim me agrada especialmente, porque é aquele jovem adulto que já está no mercado de trabalho, muitas vezes já tem uma poupança, pouca, pequena, mas tem uma poupança e quer saber o que fazer dali para a frente. A capacidade de angariar, numa fase de lançamento, um conjunto significativo de pessoas, nomeadamente nas plataformas digitais, é muito importante. Vocês tornaram público, poucos dias antes do vosso lançamento, que tinham cerca já de 10 mil registros. E o que eu gostava de saber é quem é que são essas pessoas que se registaram e como é que vocês conseguiram que elas se interessassem pelo vosso projeto? Eu gosto muito de marketing, gosto muito de fazer marketing. Eu tenho uma pós-graduação em marketing na Nova SBE, e portanto, interessa-me muito como é que se cria um certo hype, digamos assim, à volta do lançamento de produtos e de serviços inovadores. E ao longo dos últimos anos, eu costumo dizer que o que eu construí de principal foi um ativo que é a confiança. Portanto, eu desde provavelmente 2017 que tenho um conjunto de pessoas que têm vindo a seguir o meu trabalho. E, portanto, atualmente eu, entre as redes LinkedIn e Instagram, tenho cerca de 30 mil pessoas que me seguem e que me enviam mensagens e que falam comigo. E, portanto, eu alavanquei-me um pouco nessa base que já me seguia para dizer: vou lançar um projeto único, vou lançar um projeto que interessa a todos, porque nem são telemóveis, nem são casas. É dinheiro, é poupar dinheiro e é investir dinheiro. E com isso todos nós estamos preocupados, a qualquer hora. E ajudou vocês a terem um vale de educação que estão a sortear ou não? Sim, o vale de educação foi algo particularmente bonito, digamos assim, para mim, porque eu estudei gestão no ISCTE, mas não terminei o curso porque lá estava a lançar a For All Phones. E então tenho pessoas que me dizem: Zé, tu és dropout, aquela expressão inglesa. Pois, todos os grandes fundadores de empresas são dropouts. Eu também não gosto nada do meu curso, estou a pensar sair. E eu digo sempre às pessoas que se eu não tivesse entrado na ISCTE Business School e não tivesse conhecido um conjunto de rapazes e raparigas de áreas que eu não dominava de todo, marketing, finanças, IT, eu nunca teria conseguido lançar a For All Phones. Portanto, aquele vale de educação dos 2.500 euros, eu quero que sirva um pouco como uma motivação para as pessoas investirem na sua educação. Tu disseste que este foi provavelmente o projeto que tu ponderaste mais tempo antes de lançar.
No entanto, é visível que pensaste bastante sobre o assunto e que é um projeto que tu estás neste momento muito comprometido. O que é que te fez hesitar? Eu acho que quando nós iniciamos um projeto, nós temos de perceber a fundo do projeto. Lá está, eu na ForAllPhones andei anos e anos a comprar e vender telemóveis antes de montar uma empresa. Eu na Relive andei anos a fazer investimentos, bons e maus, a trabalhar com imensas imobiliárias, até perceber o que é que eu queria lançar. E nos mercados financeiros, eu invisto provavelmente desde 2019 e adoro ler e leio tudo o que existe, todas as publicações lá fora, o Yahoo Finance, o Bloomberg, o Wall Street Journal, o Financial Times, leio tudo, mas ainda assim eu sinto que pouco sei. Porque os mercados financeiros e investir é algo muito complexo. Os próprios traders, e nós temos um formador na nossa plataforma que trabalha há 13 anos num dos grandes bancos portugueses, ele próprio diz, não é nada fácil. Portanto, para eu entrar neste negócio, eu tinha de sentir que tinha a equipa, os mentores e o conteúdo suficientemente bom e desenvolvido para realmente eu trazer algo aos meus seguidores que fosse de valor acrescentado. Portanto, a responsabilidade de lançar este negócio no momento em que se fala de dinheiro, de poupar, empreender e investir, a meu ver, é maior do que qualquer outro negócio que eu já tenha lançado. Como é que, sendo a New Capital um projeto privado e sem investimento externo, portanto tem o vosso próprio investimento, como é que vocês pensam tornar a empresa rentável e sustentável? Algo que eu costumo dizer muito é que um negócio só é negócio se tem vendas. Portanto, eu aprendi desde o início com a ForAllPhones que se não há vendas, então a ideia não é um negócio. É um projeto ou é um hobby. E, portanto, obviamente, nós na New Capital já temos 5 pessoas a trabalhar, já temos conteúdo diário, regular, no nosso site de notícias, no Daily New Capital, que tem de ser um investimento e que tem de ter um retorno. Portanto, obviamente, a nossa visão é simples, é criar o máximo de valor possível, garantir que os nossos seguidores realmente aprendem algo connosco e que aprendem grátis e que depois, para aqueles clientes que digamos que são os nível avançado, que querem aprender de forma um pouco mais profunda, podem ter conteúdos exclusivos, conteúdos premium, digamos assim. E, portanto, provavelmente faremos, por um lado, subscrições e, por outro, teremos também cursos. Teremos cursos à venda. O primeiro será como criar a tua empresa, em que eu basicamente vou compilar o que é que aconteceu nos últimos quase 9 anos, todos os disparates que eu fiz e todas as boas decisões que permitiram ter aqui algumas alegrias. Ao mesmo tempo que ponderaste bastante e que fizeste inclusive, sublinhaste bastante a ideia de que este é um momento particularmente volátil e perigoso, a verdade é que também dificilmente nós nos lembraremos nos últimos anos de haver tanto interesse pelos mercados, nomeadamente para um público que tem alguma literacia até digital. Então, a pensar no caso da GameStop, que foi um caso que ocupou as semanas de janeiro com variedíssimas notícias e com uma larguíssima troca de opiniões sobre o que é que estava efetivamente a acontecer. E gostava de te ouvir. Acompanhaste o que aconteceu com a GameStop? Acompanhaste o papel menos simpático em que ficou a Robinhood, que é uma das tuas referências também neste projeto? Sim, eu acompanhei com alguma naturalidade, digamos assim, porque era já uma tendência que estas grandes plataformas de investimento estivessem a ganhar algum poder de influenciar os mercados. Vamos dar um pequeno exemplo. Quando existe uma plataforma de investimento em que 10 ou 15 milhões de utilizadores pelo mundo a utilizam diariamente e quando entram na homepage o que veem são 4 ou 5 sugestões de stocks, de ações que são, digamos, a Tesla ou a NIO chinesa ou outra qualquer,
é provável que quem sabe pouco do mercado olhe para aquela pequena shortlist, não é? Olhe para aquela shortlist e associe aquela empresa onde eu se calhar quero investir e vá simplesmente logo ali para aquela. Ou porque gosta do fundador, ou porque gosta de energias renováveis, ou porque está ali na plataforma à mão beijada para eu clicar, colocar o valor e investir. E, portanto, quer dizer, já se notava em 2020, e especialmente pós o início do Covid, depois da recuperação do mercado, depois da queda em março, que existia muita liquidez a ser investida. Portanto, que existiam muitas ações a crescer loucamente para capitalizações de mercado nunca antes vista. E, portanto, era um pouco uma questão de quando é que existiria um movimento destes retail traders, não é? Destes investidores individuais, como somos nós, a direcionarem-se todos para uma empresa. Sim, mas aqui tinha uma particularidade, não é? Porque a GameStop traduziu-se também numa espécie de... É quase um conto do capitalismo contemporâneo e eu gostava de saber se tu és do time Reddit ou do time hedge funds que acham que tudo o que aconteceu foi uma manipulação indevida. Eu sou sincero, eu acho que a balança estava a pender muito para o lado errado e esta balança tem de equilibrar. Portanto, não creio que estes movimentos de foco numa só ação sejam saudáveis para ninguém. Houve muita gente a perder muito dinheiro com estes investimentos, porque aderiram quando estava a loucura e de repente a ação começa a cair, não é? Porque não é para sempre. Portanto, o que eu acho que tem de haver é um maior equilíbrio. Nem apenas os hedge funds, nem apenas os retail traders a comandar o mercado. E acho que vamos assistir nos próximos anos a essa evolução. Para finalizar, tu usaste uma frase que é se estão à espera de encontrar dinheiro fácil na New Capital, não vai ser aqui que o vão encontrar. E eu gostava que tu nos explicasses um bocadinho melhor. O que é que te faz pensar que as pessoas podem olhar para o projeto como um sítio onde vão encontrar dinheiro? 2, como é que tu vais convencer as pessoas que assim pensem que o que tu te propões fazer afinal é outra coisa? Eu quando entro num negócio, eu olho sempre para um negócio a longo prazo. E, portanto, a New Capital, para ser de facto uma empresa a longo prazo, tem de ter clientes satisfeitos. E nós sabemos, porque os disclaimers estão todos lá nos sites das apostas e dos brokers de investimento, que a grande maioria das pessoas perde dinheiro. Portanto, se eu quero que os meus clientes estejam na New Capital a longo prazo, eu tenho de os ajudar ao máximo a aprender antes de investir. Portanto, a New Capital não é, nem nunca será de todo, o local para nós enriquecermos de um dia para o outro. Porque a verdade é que, a meu ver, esse local não existe. Ou eu, pelo menos, nunca o encontrei. E, portanto, nós costumamos muito dizer da New Capital que se queres enriquecer de um dia para o outro, é melhor procurares outro sítio, porque a New Capital não tem esse serviço para ti. Mas se queres aprender todos os dias ao teu ritmo e daqui a X tempo teres um retorno muito superior ao que imaginavas possível, aí sim faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para te ajudar a enriquecer devagarinho.